Graça e paz, meus irmãos. Iniciaremos hoje o 22º devocional, bênção do ano para a honra e glória do Senhor. E hoje, meus irmãos, nós iremos falar sobre Salmo 51. Na verdade, para ser mais específico, um versículo do Salmo 51, eu irei introduzir os salmos, irei falar um pouco sobre ele, iremos focar em um versículo, porque a reflexão que eu quero trazer é em cima desse versículo. Perfeito? Bem, antes de começar qualquer coisa, vamos nos achegar ao Senhor em oração, clamar pela sua misericórdia e que Ele fale aos nossos corações. Amém? Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, diante de Ti, papai, nós estamos agora e nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Deus, por quem Tu és. Obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Que o Senhor, graciosamente, que o Senhor, Pai, conforme a Tua compaixão e bondade, venha estar falando aos nossos corações, ó Deus. Que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, traga sobre nós, Pai, o conhecimento da Tua palavra, Pai. Que assim possamos mudar, Pai, e glorificar o Senhor com as nossas vidas. Obrigado por esse momento, Pai. Obrigado por tudo isso. É o que eu te oro e te peço em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, vamos ler. No caso, eu vou introduzir para vocês, né? Primeiramente, Salmos 51 é um salmos de arrependimento. Davi, quando ele comete, né, o pecado com Batseba, o pecado de adultério e também de homicídio, de mandar, né, se não me engano, Urias, né, que era o esposo de Batseba, ele mandou a morte, ele mandou para a morte o homem, né, e por conta disso, né, ele escreve no fim, né, um salmo de arrependimento. Ele se entra em contrição e quebrantamento, escreve o Salmo 51. Então, o Salmo 51 é um salmos muito característico, um salmos muito expressivo. É Davi compreendendo que ele pecou contra o Senhor e se arrependendo diante de Deus, sabe? E no Antigo Testamento, né, na época em que Davi vivia, quando você pecava contra o Senhor, você devia oferecer sacrifício em prol desse pecado, né? Porque você errou aí, o pecado ele tem um preço de vida. Então você oferecia algum animal em sacrifício ao Senhor, de modo que o teu pecado fosse, né, perdoado. Na verdade, esse modo de sacrifício, tudo que ocorria no Antigo Testamento, era uma sombra daquilo que viria. Isso eu já estou querendo dizer, no caso, que Cristo é o sacrifício perfeito, é o sacrifício pleno. Tudo que aconteceu no Antigo Testamento, né, de sacrifícios, tudo aquilo era uma sombra para o que Cristo iria fazer em prol de nós. Então, hoje em dia, nós não precisamos mais de sacrifício, porque Cristo morreu, se entregou por nós, e Ele é o sacrifício perfeito. Amém? Então, é nesse ponto que eu gostaria de falar com vocês. Aqui quando Davi, ele vai falar acerca de perdão, de arrependimento, quando ele vai clamar pela misericórdia do Senhor, logo no final do Salmo 51, ele vai dizer o seguinte, versículo 16: Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então, meus irmãos, o que Davi está querendo dizer aqui é o seguinte: o nosso Senhor, eu vou tirar o óculos porque está dando um reflexo na tela, mas enfim, o nosso Senhor, ele não se agrada em sacrifício, em holocaustos. Em que sentido Davi está querendo dizer aqui? Ele não se agrada em você ir para a igreja no domingo, em você ir fazer isso, aquilo, sem que o teu coração esteja quebrantado diante da presença de Deus. Meus irmãos, de nada vale o sacrifício, de nada vale você ir constantemente para a igreja se o teu coração não estiver derramado diante do altar do Senhor. Então, as nossas atividades religiosas, né, as nossas disciplinas espirituais, elas são coisas necessárias. É necessário, por exemplo, a gente não faz de mais sacrifício. Concordamos com isso. Mas temos disciplinas espirituais, como ler a Bíblia, como orar, jejuar, tudo isso são disciplinas que nós temos que fazer, são necessárias. Mas nenhuma delas, meus irmãos, nenhuma delas vale nada se nós não fizermos com o coração quebrantado diante da presença do Senhor. Se nós não estivermos derramados por inteiro diante do Senhor. Vocês compreendem isso? E é por conta dessa questão que Davi diz: Olha só, Senhor, tu não te deleitas em holocaustos, não te agradas de sacrifícios. Sabe? O que o Senhor quer, o que realmente agrada o coração do Senhor, é o coração quebrantado e o espírito contrito. E o que seria, né, um coração quebrantado e um espírito contrito? Meus irmãos, esse Salmo 51, ele é realmente a expressão de um coração quebrantado e um espírito contrito.
Davi, quando ele inicia os Salmos, ele diz o seguinte: compadece-te de mim, Senhor, segundo a tua benignidade. Tem misericórdia de mim, segundo a multidão das tuas misericórdias. Em seguida ele fala: pois contra ti somente pequei, e fiz o que é mal aos teus olhos. Sendo assim, tu és reto ao julgar e puro ao condenar. Sabe? Então aqui Davi está expressando é que ele reconhece que ele pecou contra o Senhor. Portanto, Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu pequei contra ti. E eu sei que eu pequei contra ti, e eu sei que o Senhor é reto ao condenar e justo ao me julgar, sabe? Eu sei que o Senhor está certo em aplicar a justiça sobre mim, sabe? Mas que o Senhor tenha misericórdia de mim, sabe? E o que Davi aqui está expressando é que nós sabemos, né? Que Deus não derrama sobre nós a sua ira porque ele derramou sobre o seu filho. Então, nós em Cristo Jesus somos salvos, somos santos e justos. Mas isso não exclui um coração quebrantado e contrito, um arrependimento genuíno e constante de nossa vida espiritual. Vocês conseguem compreender? Nós somos santos em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. Ainda assim, nessa vida, nós iremos pecar contra o Senhor. Portanto, sabe, por compreendermos que Ele é santo e por sabermos que Ele morreu por nós e por conta disso nós somos santos nele, nós temos que manter uma vida quebrantado, uma vida, sabe, de arrependimento, falando: Senhor, eu não mereço isso, eu não mereço ser salvo, eu não mereço tudo que o Senhor me concede, sabe, me perdoa por fazer coisas erradas, sabe, nem o mínimo eu consigo fazer, quer viver uma vida plena para Ti, quer viver uma vida sem pecar contra o Senhor, viver uma vida que louva o Teu nome por inteiro, porque o Senhor se entregou por inteiro por mim. Sabe? Então, perdoa-me, Deus, perdoa-me, compadece-te de mim. É isso que o Senhor se agrada, meus irmãos. Nós, de fato, realmente precisamos ir todo domingo à igreja, precisamos estar em comunhão com os irmãos, precisamos manter a leitura bíblica constante, precisamos orar, precisamos jejuar, tudo isso é necessário. Mas antes de qualquer coisa, que possamos estar com o coração quebrantado diante da presença do Senhor, que possamos compreender que nós somos pecadores e não somos merecedores de tudo aquilo que o Senhor nos concede. E quando nós nos colocamos assim diante de Deus, sabe? É nesse momento que nós. Aqui tem um versículo, eu vou ler o versículo que é um versículo muito lindo. Eu só não lembro que versículo que é. É do Salmo 50 também. Aqui. Aqui. Versículo 6. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. O que Davi aqui expressa a forma como interpreto é que o Senhor, ele quer algo genuíno de nós. Ele quer que no nosso íntimo, no nosso secreto, naquilo que nós temos em nosso coração, sabe, que nós possamos estar genuinamente diante dele. Porque é nesse momento, é quando nós nos colocamos, sabe, totalmente rendidos e humilhados diante do Senhor, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, que somos cheios dele. Que nós recebemos, né? Somos ensinados pelo Senhor, recebemos a sabedoria do Senhor, sabe? Então é por conta desse motivo, meus irmãos, que eu encorajo você, sabe, a se colocar diante de Deus, confessando aquilo que infelizmente nós pecamos contra Ele constantemente, mas que nós possamos verdadeiramente, com o coração quebrantado, com o coração contrito, clamar por misericórdia. Porque, meus irmãos, é nesse momento, quando nós nos afastamos do nosso ego, do nosso orgulho, sabe, da nossa carne, que nós nos aproximamos do Senhor. E quanto mais perto da luz, todas as coisas de erradas dentro de nós, né, em nós, são iluminadas, são mostradas e, consequentemente, purificadas pela luz do mundo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós venhamos realmente a buscar essa atitude de Davi, uma atitude humilde, uma atitude que se coloca diante do Senhor. E se você, sabe, se você não sabe se está fazendo uma coisa errada, ou se você não sabe o que fez de errado, enfim, você ora o seguinte: sonda-me, Senhor, e conhece meu coração. Prova-me e conhece meus pensamentos. Vê em mim se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi faz essa oração. É uma oração completamente humilde diante da presença do Senhor. É uma oração que, aqui, versículo 23 e versículo 24, Davi está mostrando que, Senhor, olha só, que o Senhor me sonde, que o Senhor me conheça. Eu sei que o Senhor me conhece, mas eu estou aqui me abrindo para o Senhor. Eu estou aqui me humilhando diante do Senhor e clamando para que o Senhor me sonde. E, Senhor, se houver dentro de mim algum caminho mau, sabe, que o Senhor me ajude e me guie pelo caminho eterno. Que o Senhor me mostre e me ajude a lutar contra isso, para que eu não peque contra o Senhor. Muito pelo contrário, que eu honre o teu nome. E nos momentos que eu errar contra o Senhor, perdoa-me, compadece-te de mim.
porque eu sou um pecador, mas eu reconheço que o Senhor é santo, justo, gracioso e misericordioso. Amém, meus irmãos? Então esse é o devocional de hoje, o devobenção da semana, na verdade, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, meus irmãos, que isso fale aos nossos corações. Essa é a minha oração do fundo do meu. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra, Pai. Que o Senhor, Pai, crie em nós o coração puro e renove em nós um espírito inabalável, um espírito voluntário, pronto a te servir, Senhor. Perdoa-nos, Pai, pelos muitos momentos que pecamos contra Ti. E que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos melhores no Senhor, a fim de que venhamos a glorificar o Teu nome. Antes de qualquer coisa que venhamos a fazer, Pai, para o Senhor, antes de qualquer serviço, que possamos verdadeiramente estar com o coração contrito e um espírito quebrantado diante da Tua presença. É isso que nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que o Senhor os abençoe. Amém.